Obrigada, senadora. Bonita homenagem que Vossa Excelência fez ao nosso companheiro ex-deputado Edésio Passos, um histórico da sua vida e da sua dedicação. Mas eu quero começar aqui, senador Paim, senhores senadores, senadoras, quem está nos ouvindo pela Rádio Senado, assistindo pela TV Senado, fazendo uma saudação aos nossos 8 medalhistas brasileiros nessas Olimpíadas. A Rafaela Silva, que é ouro no judô, ouro negro feminino. Prata, o Felipe Hu no tiro esportivo, o Diego Hipólito, ginástica artística. Aliás, o Diego estava muito feliz ontem, parecia um menino, pulava de alegria, né? A conquista foi muito comemorada por ele. No bronze e também na prata agora, né? Até a senadora Vanessa comentou aqui, o Arthur Zanetti na argola. E no bronze, o Arthur Mariano, ginástica artística, Apoliano Kimoto, maratona aquática, Maíra Aguiar no judô, Rafael Silva no judô. Então, quero cumprimentar a todos esses medalhistas, a todos esses desportistas que participaram defendendo o Brasil e que nos enchem de orgulho com suas medalhas. Mas também aqueles que participaram e não ganharam medalhas. Participaram, concorreram, acreditaram e se dedicaram às Olimpíadas. E não podia deixar aqui, senador Paim, de fazer uma referência muito especial à seleção de futebol feminina, que tem dado muito orgulho ao povo brasileiro, muito orgulho mesmo, com poucos recursos, quase sem investimento, sem atenção adequada, a seleção feminina está mostrando um show de futebol. Então, em nome da Marta, eu quero cumprimentar todas as meninas que têm representado o nosso país no campo. E queria, senador Paim, relembrar um pouquinho o que significam essas Olimpíadas para o Brasil. Aliás, é mais uma aposta de sucesso de Lula e de Dilma. Eu estava assistindo a abertura das Olimpíadas e me veio com força na cabeça a discussão anterior que nós tivemos sobre a Copa. Vossa Excelência lembra, né, que o jargão utilizado no país, para quem não estava achando que a Copa ia dar certo, dizia, imagina na Copa. Era quase que como um agouro para que as coisas dessem errado. E nós tivemos uma das Copas mais bonitas, mais bem organizadas de todos os tempos, não deixamos a desejar nada para ninguém. E aí, lembrando disso, eu lembrei, quando assumi a chefia da Casa Civil, que a presidenta Dilma tinha me convidado, uma das primeiras coisas que ela me falou foi o seguinte: nós vamos ter muitos desafios aqui, muitos programas para organizar, muitas coisas para fazer, mas nós temos uma responsabilidade com 4 grandes eventos internacionais, que o Brasil lutou por eles e se comprometeu a realizá-los. E nós não podemos falhar enquanto país. Portanto, a Casa Civil tem que participar par e passo da governança e da organização desses eventos. Quais eram esses eventos? O primeiro, a Rio+20, em que nós recebemos mais de 100 chefes de Estado aqui. O segundo, a visita do Papa Francisco. O terceiro foi a Copa do Mundo e o quarto, as Olimpíadas. E a presidenta Dilma, eu acompanhei e posso dizer isso porque vivenciei, se dedicou com zelo, com preciosismo a cada um desses eventos. Se hoje nós temos o sucesso que temos na realização da Copa, na realização das Olimpíadas, foi primeiro porque o presidente Lula acreditou, com um conjunto de lideranças brasileiras, que era possível o Brasil realizar eventos como esse. E segundo, que a presidenta Dilma pessoalmente acompanhou a realização. Aliás, a dedicação e preciosismo da presidenta Dilma não é só em relação aos eventos internacionais que nós recebemos aqui e deram tão certos. Eu acompanhei essa mesma dedicação e esse mesmo preciosismo em programas e projetos como Minha Casa Minha Vida, o Brasil Sem Miséria, que era a busca ativa, onde nós tínhamos que ir atrás das pessoas que não tinham sequer condições de procurar o Estado para serem atendidas, o Mais Médicos, que infelizmente está com uma medida provisória tramitando nessa casa, que não recebeu do governo a atenção necessária e pode cair, e nós não vamos ter prorrogação do programa. As supercreches, Ciências Sem Fronteiras, o programa de investimento em logística, o PIL, que está sendo mudado agora pelo governo interino. Aliás, esse programa de investimento em logística foi responsável para que nós fizéssemos melhoras consideráveis nos aeroportos brasileiros. Só eu participei e ajudei
ajudei a coordenar a concessão de 4 aeroportos no Brasil, 3 grandes aeroportos, o de Brasília, de Campinas e de São Paulo. Melhoramos os nossos aeroportos e isso também foi importantíssimo para a realização dos eventos internacionais. O Pronatec, a Casa da Mulher Brasileira, o enfrentamento a maior seca que nós tivemos nos últimos 50 anos e a estruturação de ações para enfrentar desastres naturais. E muitos outros programas que a presidenta coordenou com tanta eficiência e que tanta diferença fizeram na vida do povo brasileiro. Mas hoje eu queria falar da preparação dos grandes eventos e particularmente da preparação das Olimpíadas, que eu pude acompanhar de perto por um bom período no governo enquanto ministra da Casa Civil. Alguns analistas chegam a dizer que o Brasil surpreendeu. Foi assim na Rio+20, foi assim com o Papa Francisco, foi assim na Copa e agora de novo nas Olimpíadas, na abertura. O Brasil surpreendeu. Só acha isso quem não reconhece a grandeza do nosso país e que não acompanhou o esforço empreendido por Lula e Dilma para que esses eventos acontecessem e para que eles mostrassem ao mundo a capacidade, a competência e as belezas do Brasil. Até na recepção agora das Olimpíadas, eu tinha certeza que tinha o dedo da presidenta quando ela me disse que um dos organizadores foi o Abel Gomes, o mesmo que organizou a recepção da Rio+20 para mais de 100 chefes de Estado. Na Rio+20 nós tivemos 100 chefes de Estado participando do evento. Infelizmente, nessas Olimpíadas nós tivemos uma presença pífia de representações governamentais, seja de chefes de Estado ou seja de chefes de governo, porque a maioria questionava a legitimidade do presidente que está aí, do presidente interino. E foi uma abertura que embeveceu o mundo, linda, com recursos mais baratos, mas que mostrou a beleza do nosso Brasil para o mundo. E ficou mesmo a marca da presidenta nessa abertura e nessas Olimpíadas. Tanto é assim que o vice interino sequer teve coragem de deixar seu nome sendo pronunciado e nos 10 segundos que falou, ganhou uma vaia homérica, porque obviamente o país não o reconhece como presidente legítimo e nem como presidente responsável por aquele evento que estava ali a encantar o mundo. Então, eu quero parabenizar o presidente Lula, a presidenta Dilma, pela realização das Olimpíadas. Um por ter trazido, acreditado no Brasil, que nós podíamos ter as Olimpíadas, e outro por ter realizado. E não é fácil realizar um evento dessa magnitude, porque não é só o Ministério dos Esportes envolvidos, é a área de segurança, é a área de infraestrutura, a área de logística, a área de educação, as Forças Armadas. Você mexe com o governo, com setores da iniciativa privada, para que as coisas aconteçam. E tem grandes investimentos que ficam como legado para o país. A Copa trouxe investimentos importantes nos nossos aeroportos, nas nossas rodovias, investimentos que estão hoje à disposição do povo brasileiro. E assim também as Olimpíadas. Eu lembro da comemoração, senador Lindbergh, já vou lhe passar a palavra, em junho de 2008, quando nós conquistamos, que o Rio ganhou a eleição no COI para trazer as Olimpíadas para cá. Foi uma comemoração imensa, inclusive da grande mídia brasileira, Uma parte dessa mídia patrocinadora do evento e também investidora nesse evento, E foi um programa importante que nós fizemos logo em seguida, foi o programa de incorporação de atletas de alto rendimento às Forças Armadas, decorrência das Olimpíadas Militares que nós tínhamos realizado no Brasil e que teve tanto sucesso. E foi uma determinação de governo. Hoje eu vejo as pessoas elogiando que nós temos, por exemplo, 2 medalhistas aqui que eu tenho certeza, que é o Felipe Hu, que é do Exército, e a Poliana Okamoto, da Marinha, mas a Rafaela Silva também se eu não me engano, capitã do Exército. Enfim, por quê? Porque isso foi uma política de governo, foi decidida pelo governo do presidente Lula, depois coordenada pela presidente Dilma, para que as Forças Armadas pudessem recepcionar esses atletas de alto rendimento e pudessem ajudá-los a preparar. Então, quando falam, o Exército Brasileiro, é o Brasil, é como se isso tivesse nascido sem nenhuma vontade política. E não é verdade. Teve um esforço para ir, como os centros de treinamento, como o Bolsa Atleta, que agora, em 2012, nós transformamos em Bolsa Pódio.
que é uma bolsa especial para que esses atletas, quase todos os medalhistas receberam, tivessem uma atenção diferenciada. É uma bolsa de R$15 mil por atleta e, além disso, tem uma equipe multidisciplinar que acompanha os atletas, técnico, nutricionista, físio, médico, psicólogo, treinador, para que os atletas pudessem ter desempenho. O Diego Hipólito reconheceu isso e disse que essa foi uma das melhores preparações que ele teve para as Olimpíadas. Talvez seja por isso que ele tenha conseguido chegar aonde chegou, porque potencial, capacidade ele tinha, ele precisava de oportunidade. Então, eu fico muito feliz porque eu vi isso acontecer, senador Paim. Ninguém me falou, eu vi como isso foi gestado no Palácio do Planalto, como a presidenta se preocupou com os detalhes, com os recursos que foram investidos, pelo menos 87 milhões do Ministério dos Esportes e 70 milhões das empresas estatais que patrocinaram esses atletas. Isso fez uma diferença imensa na participação desses jovens e isso foi uma decisão política. Não nasceu desse governo interino, não nasceu de algo que pensou-se só em um ministério ou em uma corporação, não. Foi uma decisão política do presidente Lula e uma decisão política da presidenta Dilma. Eu concedo uma parte, senador Lindbergh. Senadora Gleisi, parabenizar pelo pronunciamento. Acho que Vossa Excelência já esclareceu uma parte. Na verdade, nós temos 145 atletas que estão hoje vinculados às Forças Armadas, 30% dos nossos atletas. E isso foi uma decisão que surgiu em 2008. Nós íamos ter os Jogos Mundiais Militares em 2011, íamos ter as Olimpíadas também, isso. E fizemos, na verdade, uma parceria, Ministério dos Esportes e Ministério das Forças Armadas. Qual o problema de uma parte dos atletas? Era se sustentar nesse período. Aí foram criados cargos, vários cargos foram criados. Aí teve a interferência do Ministério da Casa Civil, que Vossa Excelência, inclusive, foi ministra no governo da presidenta Dilma, mas esse processo começa em 2008. Com ela como ministra? Hein? Ela como ministra da Casa Civil. Era Dilma como ministra da Casa Civil. E, na verdade, então, o atleta recebia o salário e o Ministério dos Esportes pagava viagens, uniformes. Foi feita uma grande parceria. O atleta, o Hulk, que era do tiro. Eu hoje conversei com o ex-secretário de alto rendimento do Ministério dos Esportes. Ele, o Hulk, que ganhou no tiro, foi medalha de prata. A ideia, porque o Exército selecionava alguns, as federações outros, e eles também, eles que o Hulk, a ideia de entrar lá, eles começaram a ter, porque ele estava com um problema, que era de viajar pelo país com armas. Ele não tinha porte de armas, tinha uma característica qualquer envolvendo isso. E eles colocaram no programa. Mas o interessante do projeto é que apontavam também para uma possibilidade de continuação na carreira. Então, foi um programa muitíssimo exitoso. Eu acho que é importante destacar uma belíssima iniciativa do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff, e que deu certo e que tem que continuar. Eu acho importante ressaltar isso, porque eu vi tanta bobagem na internet, grupos de extrema-direita que defendem a intervenção militar, se aproveitando de uma política pública que nasceu nesses governos do PT. De uma decisão política. Por uma decisão política. Agora, eu como hoje está virando o dia das cartas, que eu já li uma carta aqui, tem uma postagem do ministro Juca Ferreira, que eu queria, se Vossa Excelência me desse a oportunidade, rapidamente, de ler, porque tem a ver com a abertura das Olimpíadas. Ele fez na emoção daquele dia. Aquela abertura que ganhou o Brasil, que contagiou todo mundo, que foi linda. Escreve Juca Ferreira. O Brasil democrático driblou o golpe e se mostrou para o mundo. Foi linda a abertura dos Jogos Olímpicos. Linda como espetáculo. E não ficou devendo nada às aberturas anteriores. Mostrou um Brasil orgulhoso de sua formação miscigenada e de sua diversidade cultural, marcas de nossa posição singular no mundo. Parabéns aos artistas e técnicos que criaram esse espetáculo assistido por mais de 4 bilhões de pessoas em todo o planeta. Parabéns ao presidente Lula, que acreditou no Brasil livre de complexos de inferioridade e se empenhou pessoalmente para que pudéssemos fazer um evento com a grandeza dessa cerimônia olímpica. Parabéns à presidenta Dilma Rousseff e a toda a sua equipe de governo, que trabalharam para organizar os Jogos e proporcionar ao Brasil e ao mundo essa oportunidade única de celebrar as potencialidades humanas expressas no esporte, na arte e na cultura. A festa emocionante que vimos hoje estava pronta quando a presidenta foi afastada.
É lamentável que tenha sido presidida por um usurpador, cujo pálido desgoverno em nada se identifica com a mensagem confiante e generosa com o Brasil e os brasileiros que transmitimos essa noite. O Brasil dessa abertura olímpica é o Brasil democrático, um Brasil livre das ruas, de índios, brancos, negros, um Brasil da cidade e da periferia, dos povos das florestas, da capoeira, dos terreiros, da diversidade sexual, Brasil que vai de tom ao funk, de muito samba. É o Brasil de Chico, Gil e Caetano, de Elza Soares, D2, Benjó, Paulinho da Viola. Brasil que se forjou na soma e não na divisão, que desponta do nosso poder criativo, da nossa capacidade de sonhar e da resistência que temos para dar a volta por cima. Esse é o Brasil que prevalecerá. Parabéns, Dilma, parabéns, Lula e todo o povo brasileiro. Muito obrigado, Vossa Excelência. É linda a carta do Juca Ferreira, do nosso ex-ministro. Eu acho que tem um reconhecimento muito importante ao esforço do presidente Lula e da presidenta Dilma nesse evento que emocionou o Brasil. Mas tem mais. Quer dizer, além de ajudar os atletas, de incentivar através do Exército e depois do Bolsa Pódio, que foi importante a partir de 2012, tem também os centros de treinamento olímpico que foram instalados no Brasil. Por exemplo, o Centro de Treinamento do Judô, em Lauro de Freitas, na Bahia. Embora as Olimpíadas sejam no Rio, esse centro de treinamento é na Bahia. Ajudou a nossa judoca a conquistar o ouro e vai servir para uma importante população da região nordeste do país, para que a gente possa ter outras judocas a conquistar medalhas. Também o centro de treinamento do handebol em São Bernardo do Campo, o centro de capacitação física do Exército no Rio de Janeiro, o centro de canoagem em Foz do Iguaçu, no meu Paraná, o centro do Nordeste em Fortaleza, o centro paralímpico. Isso tudo faz parte do legado deixado das Olimpíadas para o povo brasileiro e que, com certeza, vai ajudar muito para que o Brasil tenha outros medalhistas e mais medalhistas. Mas não é só isso. Também tiveram os importantes investimentos em infraestrutura. Sua cidade, o Rio de Janeiro, senador Lindbergh, teve o metrô, o VLT, o BRT da Transolimpíadas. Isso tudo vai ficar para a população do Rio. Foram investimentos importantes na modernização da infraestrutura da cidade. E mais, o que nós tivemos de investimentos, senador Paim, no Complexo Esportivo de Deodoro, que agora fica com o Exército, mas vai servir para preparar outros atletas, que é o complexo esportivo em que está sendo disputadas as Olimpíadas. Aliás, não deve nada para nenhum lugar do mundo. Nosso estádio olímpico, o centro, a Arena Olímpica, o Centro Nacional de Tiro, o Centro de Treinamento de Hóquei, o domínio comum do pentatlo, o Centro Nacional de Hipismo, são instalações lindíssimas. Quem está assistindo às Olimpíadas pela televisão vê isso. A Arena Olímpica de Esgrima, talvez uma das cenas mais bonitas que eu vi da Olimpíada foi exatamente a disputa de esgrima, porque fica no escuro, tem uma luz especial, muito lindo. Então, nós não devemos nada a nenhum país do mundo em termos de instalação. O Centro Aquático, a Arena de handebol, o centro de tênis, isso tudo feito em parceria com o governo do estado e com a prefeitura do Rio de Janeiro, mas financiado pelo governo federal. O governo federal colocou recursos, muitos recursos, para que a gente tivesse esse resultado. As instalações de treinamento também, que atenderam todos os atletas durante as Olimpíadas, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que recebeu investimentos, o Centro de Instrução DG de Sinó, a Escola de Instrução Especializada, o Grupo de Artilharia do Exército, a Universidade das Forças Aéreas, o Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o Centro de Capacitação Física do Exército, a Escola Naval, todas essas instituições receberam investimento, que ajudaram na realização da Olimpíada agora, mas com certeza vão servir muito para as instituições e para a população brasileira. O Laboratório Antidoping, que começa a ser uma referência internacional, e nós fizemos vários convênios com universidades e professores de fora do país. E o importante de tudo isso
isso é que esses equipamentos olímpicos terão destinação após a realização das Olimpíadas, como, por exemplo, o parque aquático. O parque aquático vai ser desmontado e vai ser distribuído entre várias escolas, não só do Rio de Janeiro, para servir a população. Então, acho que essa preocupação a presidenta Dilma teve, né, que era ter uma Olimpíada bem realizada, que orgulhasse o Brasil, que o Rio de Janeiro pudesse ter seus investimentos, mas que o Brasil como um todo pudesse ser beneficiado pelas Olimpíadas. E nós estamos vendo exatamente isso, que o Brasil como um todo está sendo beneficiado pelas Olimpíadas. Eu só lamento que essas Olimpíadas ocorram num momento como esse no nosso país, que está em curso um golpe contra a democracia, que ofusca esse trabalho tão grandioso que o governo da presidenta Dilma fez na organização desse evento, né? Pior ainda é que os jogos tenham sido utilizados, ou tentou-se utilizar os jogos para abafar o golpe, como se não tivesse nenhum problema político no Brasil, não deixasse sequer as pessoas se manifestarem, levarem cartazes para dentro do estádio. Não é verdade que tem proibição de manifestação em eventos esportivos, não, senador José Medeiros, até porque na Copa nós tivemos o maior palco de manifestação, contrário, inclusive, à presidenta Dilma. Não se teve um ato, seja da Polícia Federal, seja do Exército, seja das polícias militares, seja da presidenta, do Ministério da Justiça, para proibir qualquer manifestação em estádios da Copa do Mundo contra a presidenta. Eu estava, inclusive, quando a presidenta abriu a Copa do Mundo aqui no estádio de Brasília, e que não só foi vaiada, como foi xingada, como tinham cartazes nos outros estádios, como tinha fora a Dilma. E ela recebeu isso de uma maneira muito tranquila, porque faz parte da democracia. Agora, um presidente interino, ilegítimo, que sequer tem coragem de ter seu nome anunciado na abertura de um evento como o da Olimpíada, que fala 10 segundos e ganha uma vaia homérica, tenta proibir as pessoas de se manifestarem, de dizerem que aqui não tem um governo legítimo e que, na realidade, essa Olimpíada foi construída pelo governo da presidenta Dilma, pelo governo que querem tirar, que esse Senado aqui se dá o direito de julgar, mesmo não tendo moral para tanto, porque tem grande parte dos seus membros também denunciados em processo pelos quais estão querendo julgar a presidenta Dilma. Então, eu lamento muito isso, dizer que nós vamos continuar resistindo, denunciando esse golpe, que nós vamos ter, sim, muitas manifestações populares, como tivemos durante as Olimpíadas, e que isso sirva para sensibilizar essa casa, que o Senado da República possa ter sensibilidade, saber que aquelas pessoas que se manifestaram nas Olimpíadas, as vaias que tiveram, não foram vaias simplesmente contra só o presidente interino, Michel Temer, foram vaias contra o processo que está se desenhando nesse país e contra os direitos que estão em risco da população brasileira. Há um mal-estar, sim, na nossa sociedade. As pessoas sabem que tem alguma coisa de errado. Estão querendo tirar uma presidenta por crimes que ela não cometeu, aliás, crimes que o próprio Ministério Público diz que não é crime, como é o caso das pedaladas fiscais, que nós já tanto discutimos aqui, e querem legitimar um presidente que não tem voto, um presidente que não tem coragem sequer de se dispor num evento como o das Olimpíadas para enfrentar o clamor da população. Então, tenho certeza absoluta, senhor presidente, senhores senadores, que o legado dessas ações do presidente Lula, da presidenta Dilma, como os grandes eventos, né, não só a Copa do Mundo, as Olimpíadas, que tanto tem orgulhado o povo brasileiro, mas também a Rio+20, o evento do Papa aqui, as Olimpíadas Militares que nós tivemos, são ações, são eventos que ecoarão na história, com os nomes daqueles que realmente o fizeram e têm responsabilidade por eles, o presidente Lula e a presidenta Dilma. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o senador Lindbergh, e só esclarecendo, senadora Gleice, tanto a lei da Copa quanto das Olimpíadas, a manifestação política não é bem-vinda nesses dois comitês, porque eles entendem que esporte é para integração e que as manifestações políticas locais, seja em que país for, elas só servem para dividir no momento que seria de integração. Com a palavra, o senador Lindbergh. A legislação que dispõe sobre isso não fala de manifestações nesse sentido, fala de outras coisas. É bom deixar isso claro.
racismo e xenofobia, não de manifestações políticas. E há que aqui se ter claro que na Copa do Mundo nós tivemos manifestação política e o governo em nenhum momento repreendeu, usou a polícia ou foi contra as manifestações, entendendo que nós vivemos numa sociedade democrática. Isso é tão tradição que a própria continência dos atletas militares, alguns atletas não fizeram com medo da punição. Isso é tradição. Com a palavra o senador Lindbergh. Não, começar, senador Medeiros, dizendo o seguinte, que foi vergonhoso e lamentável o que esse presidente covarde, medroso, interino Michel Temer está fazendo. Tentando criminalizar manifestação, quem usa fora Temer. Isso nunca houve. A nossa Constituição garante liberdade de expressão. Engraçado é quando vaiava a presidenta Dilma na abertura da Copa do Mundo, ninguém falava nada. E ela, de fato, não teve nenhum gesto de repressão. Agora não. É impressionante. Impressionante a covardia dele, porque ele se escondeu no estádio. A abertura dos Jogos Olímpicos, você tem que anunciar o presidente do COI e o presidente da República. Nada de anunciar o presidente da República. Na hora de chamar ele para declarar abertos os Jogos, sumiu o nome Michel Temer. O locutor disse, vai ser declarado abertos os Jogos. Não sei se Vossa Excelência sabia, mas quem esteve no Maracanã, nos telões do Maracanã, não apareceu a cara do Temer. Ele tirou de lá, porque ele queria falar 8 segundos de surpresa, mas não deu certo. Veio a vaia estrondosa. É importante também, quando a gente vê a abertura das Olimpíadas, ver a ausência de chefes de estados representativos. Só tinha 18. E todos quiseram distância do Temer. Pergunta se o Hollande, primeiro, se o presidente da França, o Hollande, se ele esteve perto do Temer. Não, distância. Então, deu uma declaração no outro dia, elogiando o ex-presidente Lula. Eu estou falando tudo isso porque a gente está entrando numa semana morna para votação do julgamento final do impeachment na próxima semana. Amanhã começam eleições, a Câmara dos Deputados nem chamou sessão deliberativa, aqui no Senado nós vamos ter, mas o que chama a atenção do Brasil é o escândalo da proteção do Eduardo Cunha. Eles estão com medo, nós estamos vivendo uma situação de afastar uma presidenta honesta, que não tem crime, não cometeu crime de responsabilidade, e você vê um presidente interino sendo chantageado por Eduardo Cunha. O Brasil todo sabe disso, que uma delação de Eduardo Cunha acaba com o governo do Temer. Aí eles jogaram a votação da cassação para uma segunda-feira, senhores, dia 12 de setembro. Aí estão todos os jornais já dizendo que o governo do Temer já está trabalhando para não votar antes das eleições. Eles não querem votar nem esse ano. E está aqui, coluna do Lauro Jardim, do Globo de ontem. Isso aqui é verdade, eu vou reproduzir porque disse na coluna do Lauro Jardim, Eduardo Cunha não pretende morrer sem atirar. Na semana passada, um emissário do notório deputado conversou com Michel Temer no Palácio Jaburu. O recado que Temer ouviu pode ser resumido na espécie de parábola que foi transmitida a ele pelo emissário. O Eduardo me disse, era uma vez 5 amigos que faziam tudo juntos, viajavam, faziam negócios. Então, um vice-presidente, 3 viraram ministros e o último foi abandonado e que isso não vai ficar assim. Temer, de acordo com o relato que Cunha tem feito a pessoas muito próximas, respondeu, ele sabe que estou tentando ajudá-lo. É verdade. O presidente Michel Temer, interino Michel Temer, ele está trabalhando de forma clara para ajudar Eduardo Cunha. Porque sabe que se Eduardo Cunha for cassado e for preso, ele vai fazer uma delação, ele pode fazer uma delação, que acaba o governo. Esses 5 amigos que viajavam juntos, todos sabem quem são. Eduardo Cunha, Temer, Eliseu Padilha, Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves. Os 3 viraram ministro e o outro virou presidente da República. Mas que responsabilidade nós estamos metendo nesse país? Eu vou lutar aqui para reverter votos até o último momento. Mas os senhores senadores, será que é isso que os senhores querem? Tirar uma presidente como a presidenta Dilma,
para colocar isso aqui. O Temer, na verdade, o Eduardo Cunha manda em Temer, eram sócios. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que ainda há tempo de existir responsabilidade no Senado Federal. Faltou responsabilidade em todo mundo, faltou responsabilidade no setor empresarial brasileiro, nessa mídia que se aliou novamente a essa proposta golpista, mas eu chamo a atenção dos senhores senadores e das senhoras senadoras. Nós temos que fazer um julgamento aqui na próxima semana com muita responsabilidade, porque a situação é gravíssima. Aí, semana passada, no domingo, saem as notícias do envolvimento do Temer em 10 milhões de reais de propina, a partir de um jantar no Palácio Jaburu. 6 milhões teriam sido destinados à candidatura do Paulo Scaff e 4 milhões entregue ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois, 23 milhões de caixa 2 para o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Se fosse atualizado, seriam 34 milhões. Cadê a notícia? Cadê as páginas dos jornais? Cadê as páginas das revistas? Nós estamos falando do presidente da República interino. Nós estamos falando do ministro da Casa Civil, do ministro das Relações Exteriores. Se fosse com o PT, era repetido dia a dia, Jornal Nacional, todo dia. Mas não. É impressionante o cinismo. É um escândalo. Eu estou tentando aqui, o Celso Rocha de Barros, hoje fez um artigo muitíssimo interessante, que eu quero ler aqui. Não sei se a senadora vai fazer a parte, não, que eu quero ler o artigo do Celso Rocha de Barros. O benefício da dúvida voltou depois que o PT foi retirado da presidência. Diz ele: ser jovem e ser capaz de ressuscitar um movimento pelo impeachment, porque Isto É denunciou que Dilma tentou interferir em um julgamento do STF. Eram tempos mágicos, março de 2016, e éramos ousados. Argumentávamos que delação premiada era prova suficiente. Se o delator estivesse mentindo, afinal, seria punido severamente. Era tudo febril. Foi como Woodstock. Se você lembra do entusiasmo punitivo que teve em março de 2016, você não estava lá. Também como Woodstock, as coisas eram conduzidas por uns sujeitos que só foram confundidos com líderes de verdade, porque todos estavam em um estado mental alterado, em que nos parecia inteiramente natural que patos gigantes caminhassem entre nós. Agora, os delatores que dizem que Michel Temer e José Serra pediram milhões em contribuições ilegais de campanha. E aí? Fala ele, derrubaremos o presidente? Inflamaremos os bonecos? Bateremos as panelas? Botaremos a Janaína para dublar Iron Maiden? Teremos uma nova capa de O Globo, comparando passeatas pelo impeachment à eleição de Tancredo Neves? Quantos meses de revistas semanais teremos com as denúncias contra Temer e Serra na capa? Ao menos teremos curiosidade de perguntar em troca de que favores foram feitas as doações? Não. Hoje somos dezenas de dias mais velhos do que em março. Nos tornamos burgueses e acomodados. Agora, suspendemos o sabático do benefício da dúvida. O sabático do benefício da dúvida foi longo, mas terminou quando o PT foi retirado da presidência. Para a turma que apoiou o impeachment, delações premiadas não são mais motivos para se parar o país, como paramos naquelas loucas semanas de março. Vamos deixar que o governo faça o seu trabalho e que a justiça faça o seu, dizem. Vamos nos limitar a fiscalizar e deixar que as autoridades acusadas se defendam na justiça. Essas seriam posições inteiramente razoáveis, se não fossem agora propostas por pessoas que, não faz 6 meses, cuspiam na cara de quem as defendesse. Nenhum benefício de dúvida foi oferecido ao PT, muito menos a Dilma Rousseff, pelos defensores do impeachment. Diante das denúncias da Isto É, menos grave
Duquesne, que agora há contra Temer e Serra, aceitou-se parar o governo, aceitou-se derrubar o governo. Mas esse radicalismo todo acabou no dia seguinte, a distribuição de cargos e verbas pelo presidente agora acusado. Cada um terá